Fala, nação tricolor, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo exclusivo aqui na TV Bahia. Eu sou Rafael Machado e estarei com vocês hoje aqui trazendo mais uma entrevista com o nosso diretor executivo de futebol, Carlos Santoro. Uma entrevista essa que teve a participação direta de vocês que estão aí nos assistindo. Inclusive, a gente queria aproveitar esse espaço para agradecer a você, sócio e sócia, que participou com essa entrevista que a gente vai trazer aqui para o nosso diretor de futebol. Cadu, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos para iniciar essa sabatina, podemos dizer assim, né? Boa tarde, Rafa. Prazer mais uma vez estar aqui. Acho que dessa vez uma maneira diferente e especial, onde a gente pode escutar o sócio torcedor, a pessoa que lota o estádio, que obviamente está sempre preocupado, querendo saber. Então, um prazer não só estar aqui, mas responder diretamente ao torcedor. Vamos lá, Rafa. Então, primeiro, quando a gente fez a escolha pelo Renato em dezembro para liderar esse ano zero do projeto, a gente entendeu ser um treinador que pudesse e que precisaria naturalmente entregar resultado no curto prazo, mas que a gente enxergasse perspectiva de crescimento, de desenvolvimento no médio e longo prazo. O trabalho do Renato ele é avaliado, assim como o meu, diariamente, semanalmente, e parte dessa avaliação ela tem que ser na semana de treino, no trabalho, entendendo numa semana que antecede um jogo, como é que vai ser a planificação, como são executadas e planejadas as sessões de treinamento, como é preparado um plano de jogo e apresentado aos atletas, o que isso reflete no jogo ou não. E acho que a gente, passado esse jogo do América Mineiro, onde a gente teve não só um bom resultado, mas uma boa performance, eu acho que a gente precisa continuar olhando como vai ser a evolução disso. É verdade que agora, depois de sofrermos um pouco com algumas lesões que tivemos e com equilíbrio de algumas contratações que nós também executamos nessa janela, a gente entende ter tornado o elenco mais competitivo e a gente espera que esse jogo do América Mineiro seja uma virada de chave para que a gente possa ter um crescimento na competição e atingir os nossos objetivos que foram falados no início que foram falados na entrevista anterior. E, Rafa, também acho que é importante comentar, porque é algo que foi visto pelo torcedor no nosso último jogo, do comprometimento dos atletas. Então, também na minha função e as pessoas em Manchester, quando a gente faz a avaliação, a gente também precisa entender, e tem um termo que é muito comum, no perder o vestiário, né? E é algo que a gente tem muito claro que os atletas estão muito comprometidos com a ideia do Renato, com a ideia de jogo, com o trabalho. Então, quando a gente vê ali a comemoração do nosso terceiro gol, onde todo o elenco vai abraçar o Renato, vai festejar, eu acho que é um reflexo também que mostra que os atletas estão. Então, a nossa avaliação ela tem que ser ampla, ela tem que ser de treinamento, tem que ser de planificação de jogo, tem que ser de execução do jogo e tem que ser também do comprometimento dos atletas. Então, a gente entende tudo isso e, mais uma vez, espera que esse jogo do América tenha sido uma virada de chave para que a gente possa continuar crescendo na competição. Imaginava que teria essa pergunta, Rafa. Primeiro, eu gostaria de valorizar os atletas que a gente tem nessa posição no elenco. O Everaldo, que é um jogador que naturalmente a gente vê algumas críticas, é hoje o nosso artilheiro da equipe na temporada e também o jogador com mais participações em gol. E o Mingote, que foi um jogador que chegou no finalzinho da primeira janela, num outro perfil, um jogador mais jovem, um jogador mais de finalização dentro da área, que vinha de uma competição que tinha jogado uma Série B, um destaque numa competição de Série B, que a gente enxerga um potencial de crescimento, de desenvolvimento. E o que eu posso falar para o torcedor, Rafa, é que não só a posição de 9 como outras, a gente
tem um departamento de scouting, até agora liderado pelo Fabrício Souza, que trabalhava no grupo já há mais de 3 anos. E a gente vem olhando o mercado, vem analisando as oportunidades, falando com o clube, com agentes, tentando entender. E chegou um determinado momento no mercado que nós entendemos que as opções que existiam no mercado teriam condições que não condizem com o que a gente acredita que o atleta vale. Então, assim, o City Football Group como um todo, ele tem uma maneira de avaliar preço de jogador, valor de mercado, potencial de crescimento de valor ou mesmo de redução. E as opções que a gente tinha visto disponíveis no mercado para essa janela, ela não condiz. Então, até de uma maneira que o torcedor pode confiar no nosso trabalho, onde a gente não vai fazer loucuras, gastando mais do que o orçamento ou endividando o clube num futuro, a gente decidiu por não fazer esse movimento. E no paralelo a isso, quando a gente teve a lesão do Kaique, a gente optou por trazer um jogador para essa posição. A gente colocou como prioridade encontrar um atleta que pudesse também jogar por dentro. A gente sabe que são características completamente distintas, a do Ratão com o Everaldo ou o Mingotti, mas é um jogador que também pode fazer aquela função num determinado modelo de jogo, numa determinada estratégia que o Renato escolha para o jogo. Então, o que eu queria que o torcedor entendesse que sim, estávamos olhando para o mercado, não só para a posição 9, mas para outras, só que nós não entendemos ter no mercado uma opção que fizesse sentido com valor de mercado, com orçamento, com tudo isso. A gente entende que quando o mercado se fecha, os jogadores que ficam livres, existe uma limitação de opções no mercado. O que eu posso te falar é que a gente tem um departamento de scouting que no passado no Bahia, onde a gente tinha só uma pessoa, hoje a gente tem 5, com uma pessoa liderando, que é o Fabrício. A gente vem monitorando as opções que estão disponíveis, porém a gente vai fazer um movimento se a gente entender que vai elevar o nível do nosso elenco atual. E aí também é importante o torcedor entender que não é porque o jogador está livre que não tem custo. Tiveram jogadores oferecidos para a gente nessa janela e mesmo na primeira, que o valor de luva ou de comissionamento ele era 2, 3 vezes o valor que a gente investiu em compras de atletas nossos. Então, assim, a gente está sim atento ao mercado, a gente está sim disposto a fazer um movimento se a gente perceber que vai elevar o nosso nível do elenco, porém a gente precisa ter claro quais são as condições dessa operação, porque não quer dizer que um jogador livre, você só precise acordar um salário com ele. Às vezes uma luva de um atleta desse livre ela é maior do que a transferência que a gente pagou em uma conta. O que eu posso dizer ao torcedor, Rafa, é que sim, o Juba é um atleta do Bahia a partir de 1º de setembro. É verdade, e foi dito pela imprensa, que nós fizemos uma abordagem ao esporte no início da janela, um pouco antes do início da janela, porque a gente tinha total interesse em ter o Juba aqui a partir de 1º de julho. Fizemos uma oferta oficial. No paralelo a isso, nos últimos 15 dias da janela, por intermédio do agente do atleta, foi abordado o tema novamente, se a gente estaria disposto a retomar com a oferta. A gente já tinha fechado a operação do Ratão, que ela ocorreu também pela lesão do Kaique, por ter tido uma lesão grave. Então, no nosso entendimento, não fazia mais o menor sentido um investimento nos últimos 15 dias da janela, sendo que a gente já tinha perdido o atleta por 45 dias. E se a gente lembrar, lá em julho, a gente estava com Biel e Jacaré lesionados, então faria ainda mais sentido para a gente antecipar essa vinda. É verdade que, como a gente disse já na primeira entrevista, o ano 0 é um ano desafiador, porque a gente, na primeira janela, 19 atletas,
nessa janela 5, mais a chegada do Juba. Então, assim, é uma quantidade, é uma mudança completa do elenco que conquistou o acesso ano passado. E, infelizmente, a janela de transferências no Brasil, apesar de ser algo importante e uma evolução, eu ainda tenho entendimento que o período é muito longo. Então, ter 4 meses para a montagem do elenco dificulta, porque você vai terminar a montagem do elenco da primeira janela já no final do campeonato estadual. O nosso interesse era, obviamente, começar a pré-temporada já com o elenco completo, mas impossível. E até citei na época o exemplo do Ademir, onde o clube que vendeu o atleta sabia do valor de mercado do jogador e que ele foi esperando até o final, até os últimos 15, 10 dias da janela. Então, o que eu posso dizer que a gente tinha total interesse em fazer a montagem desde o início, a gente não conseguiu por esses fatores que eu comentei. Sofremos com lesões mais do que gostaríamos e, infelizmente, o sofrer com lesões é reflexo do calendário nacional, que a gente espera que tenha um problema ainda maior o ano que vem se a gente tiver uma competição internacional, que só vai aumentar ainda mais o número de partidas. Então, o que eu posso dizer é, a gente teve que, em julho, fazer alguns movimentos, como eu disse na primeira entrevista, que não iríamos nos omitir se entendêssemos que precisaríamos contratar alguns atletas, algumas posições, e foi o que a gente planejou e executou nessa segunda janela, e a gente espera que, fechada essa segunda janela, com o elenco atual que a gente tem, a gente possa ter esse jogo do América como uma virada de chave, e a gente possa ter um segundo turno mais equilibrado, com menos oscilações, e atingir uma posição na tabela satisfatória para o primeiro ano do projeto. Rafa, o que o torcedor pode confiar é que não vai faltar trabalho, e não vem faltando trabalho por parte do elenco, da comissão técnica, da diretoria, de todo o staff do Bahia. A gente vem trabalhando, a gente entende que precisa encontrar estabilidade, a gente não está satisfeito com a colocação que a gente ocupa hoje na tabela, mas a única solução para isso é continuar trabalhando. Então, quem acompanha a semana de treino vê o nível de esforço, de entrega dos atletas, da comissão, de todos os funcionários envolvidos. Então, o que eu posso dizer é que não vai faltar trabalho para que a gente possa sair dessa situação, que apesar de termos saído da zona de rebaixamento, ainda incomoda, não é o que a gente busca, não é o nosso objetivo. Então, é seguir trabalhando para a gente encontrar estabilidade. A gente sabe, e eu entendo o questionamento do sócio, por não estarmos tendo um desempenho satisfatório, entender se isso é o que o Grupo City planejou como projeto para o Bahia. E eu posso te garantir que o que a gente quer é crescer, é continuar crescendo, esse museu, que a gente possa aumentar ele com conquistas no futuro, mas a gente sabe, e eu mesmo, nas minhas falas, a gente nunca tentou esconder do torcedor que existe um processo, que esse projeto ele não é um projeto de curto prazo, apesar de querermos alguns resultados, precisarmos de alguns resultados no curto prazo, mas que a gente está olhando isso para o médio e longo prazo. O que eu posso falar, estando no dia a dia, que não só o departamento de futebol, mas a área de marketing, a área de negócios, comercial, existe uma interação muito grande entre as pessoas que hoje estão liderando esses projetos e as suas equipes no Bahia e as pessoas que ficam no escritório global, digamos assim, em Manchester. Então, Manchester vem dando todo o suporte necessário. Importante deixar claro que mesmo com todas as recomendações de Manchester, as decisões elas são locais, elas respeitam a cultura local, elas respeitam as ideologias, mas eu não tenho dúvida quando eu vejo esse projeto, e se você perguntar para todos que estão envolvidos, que esse projeto ele é grandioso no médio e longo prazo. Ser um projeto ambicioso é criar um projeto onde a gente possa conquistar títulos na esfera regional, nacional ou até intercontinental. Só que a gente sabe que para que a gente possa disputar esses títulos, a gente precisa competir.
torneios internacionais são torneios que a gente quer não disputar um ano e ficar 3 anos sem disputar, ter a frequência de disputar todo ano. Eu vou usar o exemplo do que eu vi nos meus 10 anos de Group City. Para que a gente passasse a conquistar uma Champions League nessa última temporada, o clube precisava estar nas semifinais, habituado a competir nesse nível. Naturalmente, se você está habituado com esse ambiente, se você atingiu esse nível, naturalmente, uma hora ou outra você vai conquistar. Não existe garantias no futebol, mas é um processo. Então, eu não tenho dúvida que se a gente continuar no crescimento ou atingir o crescimento dos próximos anos que a gente espera, naturalmente a gente vai estar em competições internacionais, naturalmente a gente vai se estabelecer ainda mais regionalmente e alcançar o nosso espaço que traz a história do Bahia, que é uma equipe que não à toa já tem 2 títulos nacionais. Então a gente tem as maiores ambições, mas para isso é um projeto de médio e longo prazo, onde a gente precisa ser assertivo em muita coisa para poder chegar nesse objetivo final. Primeiro que sempre que um jogador é contratado, existe uma expectativa do torcedor de que ele tenha um resultado de performance num curto espaço de tempo. Só que cada atleta tem o seu timing de adaptação. O Chaves é um jogador de 20 anos que vinha do seu único clube, uma cidade próxima à sua cidade natal, com família próxima, mudou para um outro país, onde tem uma cultura diferente, idioma diferente, uma logística diferente, um número de jogos diferente. Tudo isso pesou. O que a gente entendeu, por termos feito um investimento no atleta e por acreditarmos que o atleta ainda vai nos trazer muito, ainda vamos colher frutos com isso, porque é um atleta que já teve convocação para a seleção equatoriana de base, já esteve em listas prévias da seleção principal, um jogador que teve sondagem na época de mais de 10 clubes da Europa. Então a gente entende que o Chaves vem num processo precisa passar e começou por um processo de evolução. Então, por precisarmos encontrar uma estabilidade nesse momento maior pelo nosso momento na competição, optamos por enviar o Chaves de volta para o Independente Del Valle, onde ele pudesse retomar a sua casa, retomar a sua cultura, o seu dia a dia, retomar o seu nível de performance. Confiança também, que é importante. Confiança, que é muito importante. Se preparar para estar aqui com a gente no início da próxima temporada. E, no paralelo a isso, fizemos, digamos assim, uma rota de correção no sentido de encontrar estabilidade, trazendo um atleta como Camilo Cândido, de 28 anos, que foi o melhor lateral do ano passado do Campeonato Uruguaio, já tem convocação para a seleção principal. Então, a gente entendeu a necessidade. O que a gente não pode, por ter feito um investimento, é simplesmente não dar minutagem para ele. Então a gente entendeu que, como o Chaves passaria a ter menos minutos aqui no Bahia, a gente fez um movimento de retorno ao Independente Del Valle, vinda do Camilo, recuperação da lesão do Matheus Bahia, e mesmo o Rian, um jovem que vem da nossa base, que jogou no ano passado o Sub-20, e que a gente vai participando de um processo de desenvolvimento junto. Então, por isso que a gente acabou tomando essa decisão, também para proteger o nosso investimento como grupo, como clube, e proteger o atleta para que ele possa retomar o seu nível que a gente espera. Primeiro, acho que seria uma irresponsabilidade nossa se a gente iniciasse esse ano zero, criando uma equipe de transição, junto com uma montagem de elenco, chegada de jogadores, saídas. Então, não era o momento. Então, o que a gente precisa primeiro entender, eu sou uma pessoa que gosto da ideia da equipe de transição, acho que ela é benéfica para o desenvolvimento dos jovens, porque nem todo jovem com 20 anos está pronto para jogar na equipe profissional, porém, a gente tem uma dificuldade hoje que é o calendário. Hoje a gente não tem torneios, seja regionais ou nacionais, que os atletas, passado o Campeonato Baiano, digamos assim, se a gente optasse por jogar, né, que até entendo que seja pergunta muito direcionada a isso,
que a gente faria com os atletas depois desse processo. Então, a gente vem estudando, vem tentando entender quais competições possam vir a ter no ano que vem. Também é verdade que o ano que vem a gente quer analisar de uma forma diferente do que fizemos esse ano, porque são muitos jogos, o calendário é muito pesado para a gente. E a gente aqui no Nordeste, aqui no Bahia, regionalmente, a gente ainda tem um agravante que são 2 competições que ocorrem em paralelo, o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. A gente espera que ano que vem tenhamos mais uma competição internacional. Às vezes tem a Copa do Brasil, Sul-Americana. Exato. Então a gente espera que, se a gente tiver mais jogos, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Só que a gente precisa cuidar das lesões, que é algo que a gente já sentiu esse ano. E nos nossos departamentos, na nossa área médica, na nossa área de saúde, a gente tem, apesar do grupo ter chegado agora no Brasil, a gente tem pessoas que já conhecem muito bem a competição nacional. Então, o que eu diria é que é algo que estamos sim avaliando. E, Rafa, vou usar o exemplo do Marcos Vitor, que é um atleta que a gente trouxe esse ano, comprando do Ceará. É um jogador que vinha sendo titular da equipe até ter a lesão, por conta da concorrência, da própria evolução do Gabriel Xavier, da solidez do Canu nessa posição. Chegada do Vitor Hugo. Chegada do Vitor Hugo, recuperação do Raul Gustavo, mesmo o David Duarte, que também sofreu com a lesão, ele acabou perdendo espaço. Se a gente tem uma equipe de transição, vai nos permitir expor o atleta a minutos que com certeza vão ajudar no desenvolvimento dele e que isso vai virar um ativo para o clube no futuro. Então, eu particularmente sou a favor, mas a gente precisa analisar isso com muito cuidado para que a gente não crie uma nova equipe sem um calendário que condiz com todo esse investimento. Isso com certeza é muito legal e muito agregador, né? Já vem acontecendo, agora no mês passado até o Manchester City jogou um torneio no Japão contra o Yokohama Marinos, e a gente espera sim que isso possa acontecer. É verdade que tem uma adequação sempre de calendário, porque quando a gente está na nossa pré-temporada, a Europa está no meio de temporada. Quando eles estão na pré-temporada, a gente está na loucura aqui de 2, 3 competições, mas a gente espera sim que isso possa acontecer, e não só com que o Bahia possa viajar para jogar com uma outra equipe, mas que a gente também possa receber aqui no nosso centro de treinamento, na Arena Fonte Nova, uma equipe do grupo. Quem sabe, por que não o Manchester City um dia não possa estar aqui jogando e o torcedor possa ter a oportunidade de ver Guardiola, Haaland, De Bruyne. Primeiro, eu acho que é legal para o torcedor entender um pouquinho. Hoje, o City Football Group tem um escritório central em Manchester, onde de lá, não só futebol, mas todas as áreas, existe interação com cada unidade de negócio, com cada clube dentro de cada país, de cada liga. E a ideia disso tudo é justamente que a gente possa trocar boas práticas. Então, se eu estou comprando um equipamento para a minha academia no Brasil, qual que foi a experiência que esse grupo teve gerindo a compra em Girona ou gerindo a compra em Yokohama? Então, assim, existe essa troca, a gente está cada vez mais tentando estar de acordo, alinhados com as boas práticas que são feitas nas demais equipes. Importante sempre comentar que esse escritório central em Manchester, ele recomenda, mas as decisões elas são locais. Mas a gente vê com algo normal de evolução. A gente já fez investimento, como saiu na mídia, em coisas da área de saúde que o clube não tinha tido oportunidade de acessar no passado. E aí até um exemplo legal de como essa interação ela acontece, como a tecnologia. E aí eu já até citei o exemplo de quando a gente vai olhar o mercado, existe esse escritório lá fora, que existe essa unidade lá fora que a gente debate, receber análise de qual é o valor de mercado do jogador, qual foi o histórico de lesões, coisas que elas podem interagir entre mais do que um clube.
E aí posso citar o exemplo até agora do Rafael Ratão, que é um jogador que a gente aqui no Brasil identificou, o departamento de scouting aqui no Brasil identificou como uma opção que faria sentido para a nossa ideia de jogo, para o nosso modelo, mas a gente teve interação com o pessoal da França, com o departamento de scouting do Troyes, para poder entender a visão deles, que nível o atleta tinha performado na liga, qual era o sistema de jogo, quais eram as características, quais eram os pontos que a gente tinha que ter de atenção para trabalhar, para melhorar, para evoluir. Então, assim, estar dentro de um grupo, de um conglomerado com tantos clubes, isso é muito, só traz benefício do ponto de vista, sempre deixando claro que o clube local tem o poder da decisão final, mas a gente, por que não utilizar as boas práticas que já aconteceram nos demais clubes do grupo? Bom, Cadu, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui com a gente, mais esse conteúdo exclusivo para a galera aqui da TV Bahia. Lembrando a todos que muito obrigado a você, sócio e sócia, que entrou lá no portal, teve o trabalho de mandar a sua pergunta. Pode ter certeza, todas as perguntas foram lidas, pelo menos para a gente condensar para fazer aquelas mais pedidas da galera. Infelizmente, a gente não tinha condição de trazer, como a gente falou, foram mais de 1.500 perguntas em menos de 24 horas. Então, muito obrigado a todos vocês. Todas vocês também que mandaram essas perguntas. Mais uma vez, desculpa por não conseguir contemplar todos. A gente leu os nomes de alguns sócios e sócias aqui justamente para vocês se sentirem representados. E eu queria aproveitar esse espaço também, Cadu, para você deixar um recado para a galera aqui diretamente, os sócios, sócias, torcedores que não são sócios também, todo mundo que está acompanhando esse conteúdo aqui na TV Bahia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafa. O que eu posso dizer para o torcedor é que, primeiro, agradecer. O que o torcedor vem fazendo jogo a jogo aqui na Fonte Nova, em alguns momentos, até quando a gente não conseguiu entregar o resultado que a gente esperava, e o torcedor no jogo seguinte estava aqui lotando, apoiando. Eu acho que seria injusto da minha parte se eu não agradecesse primeiro todo esse esforço, todo esse sacrifício que todo mundo faz para poder acompanhar a equipe. Como eu disse em algumas das respostas, não vai faltar trabalho, o torcedor pode ter certeza que, por mais que tenhamos saído dessa zona de rebaixamento na data de hoje, a gente entende que a gente não está na posição que a gente quer estar. Então, os atletas sabem disso, a comissão, a diretoria, todos os funcionários e staff. Então a gente vai continuar trabalhando, não vai faltar trabalho, não vai faltar empenho para que a gente possa melhorar. E eu não tenho dúvida que se a gente ainda num momento não tão bom na tabela, a gente já tem uma das maiores médias do campeonato, a hora que a gente estiver brigando por coisas maiores, eu não tenho dúvida que vai faltar espaço nesse estádio. Mais uma vez, muito obrigado.